Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e nesse vídeo vamos falar de Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, jogo de ida das quartas de finais da Copa Betano do Brasil de 2025. Torcedor, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada hoje, mas a realidade é que não convenceu ninguém e também só veio com esse resultado positivo para São Paulo, porque tem um grande goleiro debaixo das suas traves. É basicamente isso que resume a partida de hoje. O Corinthians não foi bem, mas o resultado ele é de extrema importância e ele é muito bom. Talvez muito não, mas ele pelo menos é bom porque é uma vantagem. A gente vai ter agora essa vantagem, mesmo que mínima, para decidir dentro de casa. E aí o Corinthians tem que fazer sua obrigação básica, que é não perder para esse horroroso Atlético Paranaense dentro de seus domínios, dentro da Neoquímica Arena, no dia 10 de setembro, tá? Mas vamos começar do início, começar com a escalação enviada a campo pelo Dorival, que mandou Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, dupla de zaga com André Ramalho e Gustavo Henrique, na esquerda Matheus Bidu, o meio de campo com Maicon Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro, e lá no ataque a dupla de ataque com Guinegão e Kaique. De certa forma, é a escalação que hoje nós temos à disposição, mas que eu não teria levado o Garro como titular para o jogo, tá? Acho que o Garro tá claramente abaixo fisicamente, claramente tá sentindo bastante, e ainda mais, se tratando de um gramado sintético, eu começaria sem o Garro. Não foi o que aconteceu, ele enviou o Garro para campo, o Garro fez uma partida até que sumida, muito por conta da péssima partida do Corinthians em si, do que por conta dele, dele próprio, né? Nossa, até me bananei aqui para falar, mas eu não teria ido com o Garro. De resto, eu acho que é a escalação que teria que ir para campo mesmo, e não tem muito o que fazer, o Martins está machucado e tudo mais, não tem muito o que mudar dentro dessa escalação do Corinthians por conta das várias lesões. Vou passar para o primeiro tempo, e aí, cara, no primeiro tempo, o Corinthians para mim teve 15 minutos bons de jogo, que foram atrapalhados pelo Charles, que é horroroso, que erra tudo que tenta, erra passe de lado, erra domínio, não consegue assim ajudar em nada o time e prejudicou demais os primeiros bons 15 minutos do Corinthians e os últimos bons 15 minutos que o Corinthians teve. Tá? Foi o único momento que eu posso dizer aqui que o Corinthians foi bem no jogo. Teve 80% de posse de bola, pressionando, dificultando a saída de bola do Atlético, mas que depois que o Atlético começou a achar algumas escapadas, principalmente aproveitando dos erros do Charles nessa saída de bola, errando passe bizarro, o Atlético começou a entrar no jogo e aí a chave virou. O Atlético começou a dificultar a saída do Corinthians, o Atlético começou a pressionar o Corinthians em cima e começou a dar trabalho para o Corinthians, principalmente nessas escapadas em velocidade, com Viveiros, com Speedy Mendonça. E o primeiro tempo se encerra com, para mim, o Atlético Paranaense melhor do que o Corinthians. Não que eles tenham criado chances absurdas, eu acho que a principal foi a falta da baita defesa que fez o Hugo na falta cobrada pelo Zapelli, e a primeira intervenção interessantíssima do Hugo, né? Mas o Atlético foi melhor que o Corinthians depois desses 15 minutos iniciais bons do Corinthians. E aí fomos para o segundo tempo e a mudança acontece e é a mudança essencial para o resultado. O Dorival enxergou e para mim fez a mudança correta, tá? Tirou o Charles e colocou o Kaká, abrindo assim um esquema com 3 zagueiros e dando o corredor para Mateuzinho e Bidu. O Bidu não fez tanto uso desse corredor e não foi tão bem. Já o Mateuzinho foi crucial, né, para o lance do gol na ultrapassagem dele, e essa ultrapassagem só aconteceu por conta da mudança de formação, tendo o Mateuzinho como um ala, tendo o Mateuzinho como um cara que iria atacar o espaço. E a outra movimentação interessantíssima, né, a entrada do Vitinho para o Kaique, trazendo assim um poder mais criativo para o Corinthians de certa forma. O Kaique estava um pouco sumido do jogo, o Vitinho foi participativo e participou do lance do gol com um baita lançamento. Uma das únicas coisas que o Vitinho acertou desde que ele entrou em campo foi esse baita lançamento para o Mateuzinho no lance do gol. De resto, o Vitinho errou praticamente tudo. Mas, né, querendo ou não, as duas mudanças foram cruciais para que o Corinthians conseguisse o seu gol. E depois desse gol, meu amigo,
sinceramente, o jogo é do Atlético. O Atlético marcou em cima, pressionou saída, dificultou muito a vida do Corinthians. A saída do Mateuzinho deu muito espaço para os caras pela direita, porque o Félix Torres é brincadeira, o que esse cara não tá nem aí para nada. Eles encontram até o gol de empate, um gol que para mim foi muito bem anulado. O Viveiros empurra a bola com a mão para o cara que cruza, né, no segundo pau para o gol do Atlético, que foi anulado. Né? Então é um lance que para mim não houve pênalti, não houve nem contato praticamente do Gustavo Henrique para cima do Viveiros, e o movimento do Viveiros causa esse toque com a mão. Né? E para mim o gol foi bem anulado. Mas a verdade é que o Corinthians foi muito mal depois que achou o gol. Basicamente só quis segurar o resultado e sofreu demais. E aí tem uma defesaça do Hugo Souza no cabeceio do Patrick já no finzinho do jogo. Uma cabeçada a queima-roupa no contrapé, pegando ele saindo de um lado e indo para o outro. Né? Então, assim, bizarra a defesa do Hugo, impressionante, né? Uma baita defesa do Hugo Souza, no momento em que o Corinthians estava sofrendo, no momento em que o Atlético estava em cima e estava sendo superior. Como eu disse, nem no momento que o Corinthians faz o gol, ele foi melhor do que o Atlético. O momento que o Corinthians foi melhor do que o Atlético foi atrapalhado pelo Charles lá nos 15 minutos iniciais. Depois disso, o jogo do Corinthians foi bem abaixo. Corinthians que vem de 2 bons jogos, tanto contra o Bahia contra o Vasco, e contra o Vasco, né, no último final de semana, foi superior ao adversário. E agora foi pior do que um péssimo Atlético Paranaense. E o resultado do Corinthians é positivo por conta de um ótimo goleiro, que é o Hugo Souza, e porque do outro lado tem um time que é muito fraco e que, de certa forma, não consegue aproveitar de todos os espaços cedidos pelo Corinthians. O Corinthians cedeu muito espaço para esse Atlético. Se fosse um time minimamente superior, mais organizado e com peças melhores tecnicamente, o Atlético poderia ter pelo menos empatado o jogo hoje, algo que não aconteceu. Mas, como eu disse, a realidade é que um jogo de mata-mata, o resultado foi bom para o Corinthians, mas a atuação foi bem abaixo das expectativas, ainda mais vendo os últimos jogos, onde o Corinthians tinha sido melhor, como eu disse, que os seus adversários. Então é assim uma atuação bem abaixo e que eu não esperava. Eu imaginava mais tranquilidade para vencer esse Atlético. Não foi dessa forma, mas como eu disse, mata-mata, o resultado acaba sendo mais importante e o Corinthians conquistou um resultado interessantíssimo nesse jogo da ida, mesmo jogando abaixo das expectativas. Passando para as estatísticas do jogo, tivemos 42% de posse de bola para o Atlético, 58% para o Corinthians, 12 finalizações do Corinthians contra 14 do Atlético Paranaense, 4 do Atlético no alvo contra 3 do Corinthians no alvo, chances claras, uma chance clara para cada lado, e defesas dos goleiros, 4 defesas do Hugo e 2 defesas do goleiro Santos. Eu, como disse aqui, citei 2 defesas importantíssimas do Hugo, essa do cabeceio do Patrick e a da falta do Zapelli, e o Santos, as defesas que estão marcadas aqui são defesas tranquilas, defesas na mão dele, que foram muito de boa, tá? Então, basicamente, que resumindo o jogo, o Corinthians fez um jogo abaixo, mas o resultado foi interessantíssimo. Para as notas agora, né? Vamos para as notas. Para quem não sabe como é que funciona aqui as notas no canal, elas funcionam de uma forma diferente. A gente não fala de 0 a 10, né? A gente dá notas como o péssimo dos péssimos, ou seja, o pior em campo, ou quem foi péssimo, quem foi mal, quem foi regular, quem foi bem e quem foi o melhor em campo. Então, esse é o nosso modelo de notas, tá certo? Então vamos lá. Começando com Hugo Souza, que vai levar hoje o prêmio de melhor da partida, né? Foi crucial para manter 1-0, importante demais, né, para manter esse 1-0, como eu disse, citei aqui 2 defesas muito importantes e cruciais para o resultado final da partida. É claro, o Hugo ainda fica devendo um pouco nessa saída de bola com os pés, errou muito com os pés, mas debaixo das 3 traves, muito bem, né, muito seguro e importante para manter esse 1-0, então vai ficar com o prêmio de melhor em campo da noite de hoje. Na lateral direita, muito bem, partida boa demais do Mateuzinho, não só pela assistência, né, em si, mas por
tudo que ele fez em campo, pelo que ele correu, pelo que se entregou mais uma vez, né? O Mateuzinho continua mostrando que aquela partida contra o Bahia foi fora da curva e que o Mateuzinho é esse Mateuzinho que a gente viu contra o Vasco, é esse Mateuzinho que a gente viu contra o Atlético, que a gente vem vendo durante a temporada. Um Mateuzinho muito constante, tá? E hoje ele fez mais uma boa partida. Para mim, o Mateuzinho é um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada e desde a chegada do Dorival foi um dos caras que conseguiu manter o patamar, né? Desde as trocas de técnico, né? A dupla de zaga hoje, André Ramalho e Gustavo Henrique, não foi bem. Não gostei da partida dos dois. Acho que ficaram devendo, então vou dar uma nota ruim para os dois, tá? Muitas vezes voltando a bola no Hugo, um pouco atrapalhado ali, não sei se pela falta do Ranielli na frente dos dois, ajudando nessa marcação e tal, mas não gostei da partida dos dois zagueiros do Timão. O André Ramalho, como sempre, em alguns momentos desatento, né? E o Gustavo Henrique numa partida um pouco também desatenta, ele que tem sido mais seguro do que o próprio André Ramalho. Então vou ficar com ruim a nota dos dois zagueiros hoje. Matheus Bidu, também vou dar uma partida ruim. Diferente do Mateuzinho que soube aproveitar o corredor, o Bidu não conseguiu se aproveitar desse corredor. Não conseguiu aparecer no ataque como deveria, principalmente após a mudança tática do Dorival no segundo tempo, liberando ele e o Mateuzinho. O Mateuzinho participou e apareceu muito mais do que o Bidu. O Bidu errou muito hoje e fez uma partida abaixo, então vou dar uma nota ruim também para o Bidu. Né? De certa forma, defensivamente não foi tão mal assim, mas eu acho que faltou do Bidu ofensivamente. O Bidu que estava sendo extremamente importante ofensivamente para o Corinthians, foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Bahia. Então, o Bidu para mim ficou devendo na noite de hoje, por isso vai ficar com uma nota ruim. Abrindo agora o meio de campo com Charles, péssimo dos péssimos, leva o seu próprio troféu para casa. Para quem não conhece, aqui no canal a gente tem o péssimo dos péssimos como troféu Charles e hoje ele vai levar esse troféu com o seu próprio nome para casa. Um jogador que errou tudo. Os primeiros 15 minutos bons do Corinthians foram completamente destruídos por esse jogador podre que é o Charles com a bola nos pés, um jogador que erra tudo que tenta, tem uma dificuldade para dominar a bola gigantesca e que só atrapalha o time na hora da criação de jogadas. É absurdo o quão ruim é esse jogador, então vai ficar com o prêmio Charles, o seu próprio prêmio vai ser levado para casa. Maicon, eu acho que foi uma partida pior do que ele fez contra o Vasco, mas não vou dizer que foi uma partida ruim do Maicon, não. Vou deixar a partida do Maicon como regular, até porque eu não espero tanto dele. Perto do que ele entregou contra o Vasco, eu acho que ele entregou um pouquinho abaixo hoje, mas eu vou manter aí no regular a partida do Maicon. Se não me engano, eu dei boa partida para ele contra o Vasco. Hoje, então, cai um pouco dessa prateleira, não que tenha sido um desastre a partida do Maicon. Um jogador que caiu muito de produção de um jogo para o outro foi o Breno Bidon. Hoje voltou a ser um Breno que se esconde do jogo, um Breno pouco participativo. Claro, no segundo tempo foi importante para dobrar ali e ajudar o Félix Torres, que estava passando mal com os jogadores do Atlético pelo lado direito, mas não gostei do jogo do Breno. Muito longe do que foi o jogo contra o Vasco, daquele Breno participativo, aquele Breno que pediu bola, aquele Breno que quis jogar. Hoje o Breno, mais uma vez, se escondeu da partida e por isso eu vou dar uma nota ruim para o Breno Bidon no jogo de hoje. Rodrigo Garro, cara, é difícil até ele dar nota pro Garro. Garro pouco tocando a bola, fisicamente claramente abaixo, e eu disse aqui no momento da escalação, para mim não deveria ter ido a campo, muito mais por conta do gramado, né, por conta de ser sintético, a gente sabe da lesão grave que tem o Garro no joelho, a gente sabe o quão prejudicial para o joelho são esses gramados sintéticos, então eu não teria começado com o titular, e ele pouco ajudou. Essa que é a realidade. Se for analisar o quanto que o Garro participou do jogo, ele deu algumas pichotadas ali, alguns passos interessantes aqui, mas falta ainda do Garro. Num jogo que ele está devendo fisicamente, que claramente ele não está conseguindo entregar tudo que ele pode, muito por conta do gramado, dessa dificuldade com o gramado, eu vou dar uma nota ruim para o Garro. Acho que faltou ele participar, mesmo entendendo as condições do gramado, as condições de lesão e tudo mais dele. Eu vou dar uma nota ruim para o Garro, acho que ele poderia ser mais participativo, pouco tocou na bola hoje, também muito por conta da partida abaixo do Corinthians em vários momentos, sendo superada pela partida do Atlético. No ataque, a nossa dupla da base, Kaique, hoje para mim não fez um jogo legal,
até então que foi substituído, estava um pouco sumido, se escondendo um pouco do jogo, participando muito pouco da partida, né? E ele costuma cair muito pelo lado esquerdo. Eu entendo a mudança do Dorival, porque o Vitinho cai mais por dentro para liberar ainda mais o Bidu. Como eu disse, o Bidu não utilizou desse corredor, né? Mas o Vitinho foi interessante para ter a criação da jogada do gol. Então o Kaique ele entrega menos criatividade do que o Vitinho. Ele entrega mais um contra um, que o Vitinho já não entrega tanto assim como já entregou em outros momentos da carreira. Mas o Kaique estava um pouco sumido, vou dar uma nota ruim pro Kaique hoje. E o Guinegão, baita partida, só não ganhou o melhor em campo porque o Hugo foi salvador da pátria, senão ele seria o melhor em campo, muito bem em movimentações, muito interessante para marcar pressão, aquele cara que enche o saco o momento todo, e na hora do gol, muito bem posicionado, mais uma vez, acompanhando a jogada, é muito interessante. O Guinegão vem se mostrando um jogador muito interessante, um jogador útil já aos 18 anos, baita partida, mais uma em sequência do Guinegão, que já acumula 3 gols seguidos, né? Marcou contra o Bahia, marcou contra o Vasco e agora marca esse gol importantíssimo para a sequência do Corinthians na competição. A galera que veio do banco, começando com o Kaká, não gostei do jogo do Kaká, como sempre, muito estabanado, errando muito passe. No lance do gol dos caras, ele tem um desvio ali nele que mata o Hugo Souza, né? O Kaká com esse azar dele de estar sempre mal posicionado, né? É um jogador que, assim, me dá calafrio de ver com a bola no pé, então vai ficar com uma nota ruim o Kaká, tá? Não gostei, faz algumas faltas bobas também e tudo mais, então não gostei do jogo do Kaká, apesar de ele ter sido importante, querendo ou não, para mudança tática do jogo que levou o Corinthians para o gol da vitória. Não gostei da partida do Kaká. Vitinho, como eu disse, errou tudo. Tudo que tentou. A única coisa que ele acertou foi o lançamento do gol pro Mateuzinho. De resto, o Vitinho não acertou nada, tá? Mas por conta do lançamento, importantíssimo pro lance do gol, vai ficar com uma nota regular, tá? Mas se não fosse esse lançamento, seria uma nota bem pior pro Vitinho, que não fez um jogo interessante, tá? Félix Torres, péssimo, horroroso, né? Todo o espaço e todas as melhores chances dos caras no segundo tempo, depois da saída do Mateuzinho, são por conta da displicência desse jogador, que claramente, para mim, não tá com vontade nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. Assim, tá jogando muito mais por falta de peças para a posição do que qualquer outra coisa. É um jogador que, para mim, não deveria nem vestir mais a camisa do Corinthians. Displicente, anda em campo, não tá nem aí para patota. Então, para mim, é assim, terrível. Mais uma vez, o Félix Torres, péssima a nota para ele. Memphis, cara, não vou dar nota pro Memphis, nem tocou na bola. No momento que ele entra, o Corinthians já não passava nem do meio de campo, já estava sofrendo, já estava um futebol sofrível, praticamente só para segurar o resultado. Errou passe, não, o Memphis até foi crucial em alguns momentos para receber a bola de costa, para devolver para a zaga, para segurar a posse de certa forma, mas eu vou deixar o Memphis sem nota. O importante é ele estar participando, o importante é ele já estar demonstrando que pode jogar sim, tá? E o Rian, que entrou também junto com o Memphis, foi ali para mais para dar uma força defensiva. Também vou deixar sem nota, pouco tocou na bola, pouco foi participativo, tá certo? Então, essas são as notas do jogo de hoje. Esse é o nosso pós-jogo de Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Resultado importante, atuação minúscula do Corinthians. Espero ver um derby muito interessante no final de semana, que esses caras corram, que esses caras se dão, que esses caras se entreguem como se entregaram na Copa do Brasil, né, porque é pontos importantes do Campeonato Brasileiro que estarão em disputa e ainda mais é derby. Mano. Derby tem que tentar ganhar de qualquer maneira. Não é porque a gente eliminou os caras da Copa do Brasil que tem que entrar de corpinho mole, não. Tem que entrar como entrou final do Paulista e como entrou nos Jogos da Copa do Brasil. Com raça, vontade e entrega que dá para vencer os caras. Isso já ficou escancarado, tanto no Paulista quanto agora, mais recente, na Copa do Brasil, tá certo? E depois o Corinthians volta após data FIFA para enfrentar o Atlético Paranaense nesse jogo da volta. Veremos se com o Hugo Souza ou sem o Hugo Souza, né? De forma inacreditável, a CBF mudou a data do jogo para o dia 10 e assim o Hugo no dia 9 vai estar na Bolívia e no dia 10 vai precisar jogar pelo Corinthians
veremos, né? Veremos as cenas dos próximos capítulos. É inacreditável a CBF fazer o que fez. Mas o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam fortalecer o meu trabalho, não só o meu, como também do meu parceiro Calzinho, que participa aqui das lives com a gente e também de alguns pós-jogos do canal. Deixando o seu like, se inscrevendo aqui, você fortalece demais o nosso trabalho e deixa a gente muito contente mesmo, tá certo? Espero que vocês possam ter curtido esse vídeo e se concordam comigo ou discordam, deixam aqui nos comentários. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!